esperando o reloginho de começar e não começa, Aline. Começou o nosso encontro da Academia Pronta para o Romance. E para mim é uma honra estar aqui com você e fazer parte desses encontros todos que a gente tem oferecido. Então, olha que gostoso para você que quer amar mais, para você que sabe que nasceu para ser amada, porque eu espero que você saiba disso. A nossa academia é isso, é um lugar para a gente respirar amor. E, para que isso aconteça, eu convidei várias profissionais selecionadas a dedo, certo? E essas profissionais vêm com a expertise delas para, junto com o coaching, então antes era pronta para o romance e coaching, agora não. Agora, junto com o coaching, a gente tem muito mais. Então, nós expandimos, abrimos as portas num espaço maior. E eu fico feliz em ter você aqui, quero ver se eu estou sendo ouvida, estou vendo que está cheio de gente já. Marília, será que mesmo no YouTube, hein? Oba! E a Mara, boa noite. E tudo, Jaqueline, Cristina, que coisa gostosa. Eu fico feliz, muito realizada em estar com você aqui. E hoje, o nosso encontro é a continuação com a linda da Juliana, que está muda, mas daqui a pouco ela entra e eu vou ficar muda. Nós fizemos um trato aqui para que você possa ouvir melhor, e eu espero que vocês estejam me ouvindo. Então, por favor, só me fala aqui se vocês estão me ouvindo bem, eu espero que sim, certo? Aline, vocês estão nos ouvindo? Espero que sim. Juliana, já pensou a gente fazer um encontro desse sem ser ouvida? Não tem jeito. E aí é o seguinte, a gente... estão nos ouvindo, estão nos ouvindo. Maravilha, então aí vale tudo. Então, que ótimo. Muita coisa boa para esse encontro, e se você quiser aproveitar ainda mais, pega aí lápis de cor, ou se não tiver lápis de cor, pega uma caneta, pega um papel, porque a Juliana agora vai te passar muita coisa. Quero dizer só um negócio antes de passar o microfone para a Juliana. Esse encontro é um presente nosso nesse dia 1º de outubro, nesse mês novo. É um encontro de rainhas, e tem as nossas rainhas aqui, que inclusive vão ter as mandalas delas analisadas e tal, mas nós abrimos para mais pessoas, para vocês verem os benefícios de ser rainha, são vários. Então, dá uma olhada no que é esse nosso castelo e venha fazer parte da nossa academia, porque você tem tudo para alcançar o seu objetivo de ser feliz. É para isso que a gente está aqui, certo? Então, acho que eu já falei, e tem gente falando que no meu não abre, e aí a Aline vai ajudar você. E vamos lá? Vamos lá, Ju? Vamos lá, vocês me escutam? Sim? Joia. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar a apresentação aqui para a gente como uma base. Tá vendo a apresentação? Sim? Tá bom. Deixa eu colocar aqui no chat também, eu estou escutando vocês. Bom, no encontro passado, a gente trabalhou um pouquinho aí a elaboração da mandala da autoestima. Né? Como a Miriam falou, a gente está começando hoje o mês de outubro. Quem ainda não fez, aproveita para fazer, para a gente começar o mês com toda a energia, com todo o gás e o que a gente quer trabalhar nesse mês de outubro. Né? É um mês que a gente celebra, inclusive, a questão do câncer de mama. Então, para nós mulheres, é um mês super importante de prevenção, de tratamento e de olhar para a gente. Né? Então, quem ainda não fez a sua mandala da autoestima, na última palestra, a gente fez um trabalho de construção dessa mandala, né? Foi muito interessante. Depois da palestra, recebi muita foto de mandala, muitas pessoas que se encontraram desenhando suas mandalas, né? E eu fiquei muito feliz porque a primeira sensação é que a gente não é capaz. Não, eu nunca desenhei, eu não quero desenhar, não sei fazer isso. E aí vocês olharam para dentro e viram, não, eu sou capaz sim. E eu recebi mandalas lindas, que eu vou mostrar daqui a pouco algumas delas que eu escolhi aqui para fazer uma análise. E a ideia realmente era quebrar esse paradigma, né, de que a gente não é capaz de fazer algo que nos ajude. Então, a gente fez um trabalho de introspecção, né, a construção da mandala foi através de uma meditação,
Tive até um questionamento que a pessoa no começo não entendeu o porquê que tinha começado daquela forma, a respiração e aquele momento de meditação lá e de olhar para dentro, mas que depois entendeu, sim, porque fez todo sentido, porque era aquele momento que, independente do tempo que a gente tem, é aquela hora que a gente vai olhar para dentro, vai sentir, vai entender como estão nossas emoções, nossos sentimentos, para a gente conseguir trabalhar e montar algo para nós, né? Então, pode ser, a mandala, ela é uma forma também de meditação, pode ser de uma maneira mais demorada, com movimentos mais meticulosos, mais detalhado, com cor, ou pode ser um processo rápido, como o que a gente fez, que não durou nem 15 minutos. Independente do tempo, a mandala pode sim ser uma ferramenta para ajudar, né? Então, de repente, é uma reunião, uma ligação, pega um papel, uma caneta, vai fazendo, deixa sair, né? E o grande benefício da gente meditar com a mandala é o fato da gente conseguir olhar para dentro de si, né? Prestar atenção como que a gente está, como está a nossa respiração, como estão nossos pensamentos, os sentimentos, seja sobre um determinado assunto que a gente fez, né? Por exemplo, da autoestima, ou simplesmente pelo momento presente, né? Fala, eu quero simplesmente relaxar agora, vou parar, vou sentir como eu tô e deixo o desenho sair, né? Foi com esse intuito, então, que a gente fez esse trabalho de introspecção, para a gente poder desconectar do mundo externo, que nos engole diariamente, então a gente é engolido e nos impede de fazer esse exercício de parar e olhar para dentro, né? Então, eu falei um pouco na semana passada a questão do que significa mandala, né? Então, o significado em sânscrito é círculo, mas a gente também consegue encontrar definições como círculo mágico, concentração de energia, que é um ponto que eu quero falar para vocês, né? Então, a mandala tem sim essa capacidade de tornar consciente essa energia circular, essa energia interna, que é o que cada um de nós tem, né? E internamente a gente tem toda essa força para a gente fazer qualquer movimento para que tudo aconteça, né? São nossos pensamentos e ações que vão levar a nossa realidade, o que a gente vive. A gente atrai tudo que a gente é, o que a gente tem, o que nós somos, e aí já começa com um ponto de reflexão, né? Tem alguém ou tem algo na sua vida atual que você não se identifica ou que você não está satisfeito? Né? Vamos parar e tentar entender por que a gente está atraindo aquilo, ou por que a gente está atraindo aquela energia, né? A mandala pode ser uma forma de sim trabalhar esse ponto, né? E quando a gente fala sobre o poder da mandala, quando eu falei, inclusive sobre a questão de decoração, algumas pessoas me perguntaram, e agora tem uma mandala, não sabia que tinha significado, o que eu faço, né? Como que eu adapto, ou como coloco ela no melhor lugar da minha casa? Então, você deixando uma mandala próxima a você, seja pendurada como um quadro, seja um desenho próximo da sua mesa, ela naturalmente, ela sozinha, ela já vai agir sutilmente, transformando os padrões energéticos e desarmônicos que estão por perto e transformando eles em um padrão mais harmônico e sintonizado, né? Isso vai acontecer por conta das cores, por conta da base numérica, por conta dos símbolos, que eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco, tá? Eu estou dando só essa introdução, porque eu acho importante a gente, até para umas pessoas que não estavam no último encontro, né? Eu gosto muito de citar Jung, porque ele fala muito sobre símbolos, Jung estudou muitas mandalas, e as mandalas, quando a gente pensa, nada mais são que vários símbolos juntos, né? Então, Jung diz que dentro de uma mandala a gente tem uma gama imensa de simbologias, e essas simbologias estão ligadas diretamente ao nosso processo inconsciente, nossos processos. A nossa fantasia, os nossos desejos, as nossas motivações, as nossas crenças, e é através dessas representações internas, desses conteúdos internos, que a gente consegue identificar alguns comportamentos e sentimentos que se repetem diariamente e que muitas vezes são condicionados e automáticos e a gente não percebe. E quando a gente faz um trabalho como esse da mandala, de colocar e desenhar, a gente acaba se dando conta de alguns processos que muitas vezes a gente não conhecia ou não tinha percebido, mas a gente torna eles conscientes, de certa forma, podendo trabalhar e trabalhar em cima deles, tá? E Jung fala, é interessante, ele fala 3 níveis de representação da mandala, né? Ele comenta que o centro da mandala, né, onde eu pedi para vocês começarem a desenhar, que é aquele processo de se interiorizar. Ele diz que é o nosso ser, né, o nosso si mesmo, é o self, né? Então, o centro da mandala significaria a representação da nossa essência, né? A nossa ligação com o nosso eu superior, com a nossa força, com o nosso interior, né? Logo na sequência, um pouco mais tem o centro e um pouquinho mais expandido, seria o nosso inconsciente pessoal,
que é a representação das nossas vivências como indivíduo, né? Então, a nossa estrutura psíquica e como a gente interage com esse self. E, por fim, a beira da mandala, né, ao redor, seria o inconsciente coletivo, que é a estrutura que compõe a gente como ser social. Né? A gente vive em uma sociedade e a gente tem que se adaptar, por muitas vezes, e a gente tem que entender como que a nossa essência se conecta com a sociedade que a gente vive, né? Então, só para entender um pouquinho melhor... Oi. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Apareceu a Miriam, minha xará, que falou assim, o áudio está ruim só para mim, e para mim também está um pouco ruim o áudio. Está fazendo um chiado. Não é um chiado, está quebrando um pouquinho. Vou tentar tirar o vídeo, vamos ver se melhora. Você me Não. melhor assim? Você tem algum microfone para colocar? Eu tenho fone, mas eu fiz o teste e estava igual. Vamos ver se assim, não está melhor agora? Não. É alguma coisa que está quebrando. A gente consegue entender, mas está falhando um pouco. Só isso. E desculpa te incomodar, é que às vezes é só um botãozinho e muda tudo, né? Senão, não tem problema. A gente consegue, só tem que prestar mais atenção. Esse mandou agora, melhorou agora. Eu tentei aumentar aqui o volume. Talvez tenha melhorado um pouco. Tá, vou tentar falar mais perto aqui e vou deixar sem a câmera, ver se melhora. Porque às vezes a câmera também usa e a banda da internet acaba dando uma travada. Deixa eu passar aqui para a próxima. A apresentação, vocês estão vendo bem? Super. Então, tá bom. Bom, então, para a gente começar a entender um pouco sobre o que a gente desenhou e o que está começando a fazer uma análise, vale lembrar aqui que isso é muito amplo, tá? Então, quando a gente fala da simbologia e das cores, ou pontos que eu vou colocar aqui para vocês, eu não conheço cada uma das pessoas que desenhou, então eu não posso dizer que isso é uma análise da pessoa, do comportamento da pessoa. Aqui são apenas características dos símbolos, né, e de cores e de formas, apenas como uma utilização e como uma análise que cada um de vocês vai entender o significado e vai conectar com o momento que vocês estão passando, com o momento em que vocês desenharam as mandalas e com o tema que a gente estava conversando, que era a autoestima. Então, a primeira coisa que eu coloco aí é a questão das formas, né? Eu vou acabar falando aqui, eu vou deixar as cores por último, que na verdade é meio que todo mundo conhece, então vou começar pelas formas, que é o que algumas pessoas não têm, às vezes saem desenhando, mas não têm ideia do que significa, tá? O círculo é o principal deles, né? Então, ele está presente na grande maioria das mandalas. Eles são, na verdade, o que é capaz de criar o campo de vibração. Né? Ele transmite a energia e muitas vezes eles hipnotizam quando as pessoas olham. Né? O triângulo, ele pode simbolizar o homem em busca do seu lado espiritual, né, do seu contato. Quadrados, né? Tem pessoas que olham e falam, desenhar uma mandala quadrada está errado. Não tem certo e errado. Né? E aí, voltando para a questão da autoestima, por que a gente acha que está errado? Até que ponto que a gente está se julgando ou que a gente se critica, né? Então, existem sim mandalas quadradas. Elas representam aí a questão da estrutura, o equilíbrio com tudo que está relacionado à nossa organização, à nossa estabilidade, né? Ou dentro da caixa, que a gente costuma falar. O pentágono ou um pentagrama, ele vai transmitir vibrações de renovação, né? Simbolizam mudanças, simbolizam transformações que a gente está passando, e algumas vezes como um pentágono mesmo, e algumas vezes como uma estrela de 5 pontas, que geralmente está relacionado à alquimia, emanando realmente uma liberdade de ação ou pensamento. Os hexágonos, que são aquelas que têm um pouco maior, né? Ele representa toda uma busca dentro de um ambiente familiar. As curvas, né, as mandalas que têm linhas mais curvas, mais torneadas, elas ativam o nosso lado emocional. Já as que têm linhas mais retas, elas ativam o nosso lado racional. Então, aí já fica uma dica, se você tiver que trabalhar com o seu lado mais, se você é mais frio, mais cético, mais racional e gostaria de ser mais emocional,
trabalha com desenhos mais com curvas, né, curvilíneos, para a gente conseguir trabalhar isso. Espirais costumam aparecer bastante, né, também trabalho muito a questão da energia da cura, da vitalidade, a gente teve alguns exemplos nas mandalas que eu vou falar mais para frente. Coração, sol, estrela, já entrando realmente em alguns símbolos que são mais comuns de se encontrar. O coração é o amor, é a união, a integração. O sol vem numa representação de amor e de felicidade, de brilho, de fonte criadora e de energia. E a estrela simbolizando essa questão da liberdade, de lado espiritual do indivíduo, né? Muitas mandalas têm pétalas, né? Até na apresentação vocês vão conseguir ver aqui a questão das pétalas. A maioria delas parece uma flor de lótus quando vista de cima, né? E o símbolo principal aí da flor de lótus é um crescimento pessoal, é um convite à melhoria, a gente olhar para dentro e entender que mesmo, assim como a flor de lótus, mesmo em águas lodosas, com muito lodo, elas conseguem produzir um botão puro, limpo e lindo, né? Então, independente do ambiente que a gente vive, né, a gente também é capaz de transmutar essa questão do lodo e colocar para fora aspectos positivos, puros e sem essa interferência ou contaminação do meio, tá? Falando então um pouquinho aqui das cores. As cores, elas são... Algumas pessoas conhecem um pouco sobre isso, outras não, mas eu gosto de fazer um exercício para a gente entender como que as cores estão nesse mundo que a gente vive e de que forma que elas nos influenciam, né? Vamos parar agora um momento e pensa aí nas redes de fast food. Pense em algumas marcas de rede de fast food. Você já reparou que essas redes, esses restaurantes, sempre usam nas suas marcas a cor vermelha e a cor amarela? Agora vamos pensar no ambiente de clínica e hospital, né? Que cores que geralmente a gente encontra nesses ambientes? Geralmente são as cores azuis, brancas, verdes, sempre em tons claros e nunca em tons muito gritantes. E aí é o ponto. Isso não é uma coincidência, né? O amarelo e o vermelho são cores fortes, são cores quentes. Eles chamam a atenção de qualquer idade, que é a ideia das redes de fast food, né? E quando ligados à alimentação, eles aumentam o desejo por alimentos e estimulam o apetite, o que é totalmente vantajoso para essas redes que querem vender a comida, né? Já as cores dos hospitais e das clínicas remetem a ambientes mais calmos, que precisam de paz, que trabalham a cura, que trabalham a recuperação, e por isso essas cores mais claras e mais frias, que a gente chama no sentido da temperatura da cor, né? Cada cor ela tem uma vibração energética que vai influenciar tanto no ambiente que a gente está inserido, como em nós mesmos, né? O nosso organismo tem a capacidade de perceber essa cor e receber os efeitos da cor independente da nossa visão. Então, não necessariamente eu tenho que olhar para algum objeto ou para algo colorido para que o meu corpo, o meu organismo entenda o efeito e a vibração daquela cor, né? Então, é por isso que é tão importante quando a gente fala das cores, né? Eu estou num momento, num dia que eu tenho uma reunião difícil, vou encontrar uma pessoa que é complicada, que já é mais agressiva. Ao invés de você usar uma cor vermelha, por exemplo, contrapõe com uma cor azul, com uma cor oposta, né? No dia a dia a gente consegue ir trabalhando e adaptando isso. Então, se eu estou, por exemplo, num momento onde minha autoestima está baixa, onde eu estou triste, não me vejo capaz, eu não vou usar uma cor azul, por exemplo, eu vou para o oposto, eu vou para uma cor alegre, uma cor viva, que me dê energia para eu conseguir demonstrar aquilo que eu sou, trazer de dentro aquela força do círculo que eu falei, aquela força que está dentro de cada um de nós, tá? E apenas para efeito de curiosidade, a cromoterapia, que é essa técnica do trabalho das cores, ela é reconhecida desde 1976 pela Organização Mundial de Saúde como uma das principais terapias complementares. Então, é sim reconhecido como um tratamento energético o uso das cores, tá? Só para confirmar, vocês estão me escutando melhor agora? Sim? Então tá bom, vamos lá. Bom, o vermelho, vou passar rapidamente, porque depois que eu fico na questão das análises, fica um pouco mais claro, tá? Mas só para dar aí um cheiro de cada uma das cores para vocês. O vermelho é aquela cor
intensa, aquela cor estimulante, né? A cor da paixão, da conquista, da sensualidade, da sexualidade. Quando a gente fala da autoestima, geralmente se pensa no vermelho, né? Então, como que eu vou trazer essa mulher que tem dentro de mim? Né? Eu vi que tem homens aqui também na sala, então, os homens também, como eu vou trazer aquela força de dentro de mim, né? Quando eu estou mais depressiva, desanimada, é uma cor indicada para trazer e para afastar essa depressão e esse tipo de energia, né? E aí começam algumas dicas, alguns cuidados. Se a pessoa já é uma pessoa agitada, já é uma pessoa que dorme mal, não é recomendado que ela tenha no quarto dela objetos ou coisas da cor vermelha, porque isso vai fazer com que ela fique ainda mais agitada, podendo ter mais problemas de sono, tá? E as tonalidades do vermelho são várias, né? Deixando desde um vermelho claro, que traz para um lado do rosa, do amor, assim como um lado de um vermelho escuro, que pode trazer uma sensação de sangue, de perigo, de guerra. Então, ele traz essa dualidade junto com ele nas tonalidades. O amarelo, né? O amarelo, ele simboliza, como eu falei, o brilho, a vida. Ele vai remeter ao ouro, ao brilho do ouro, ao sol, né? Que é a nossa fonte de energia. Ele vai agir diretamente nos nossos processos mentais. Então, o amarelo é a cor da racionalidade, da criatividade, do nosso estudo, da inteligência. Então, eu preciso trabalhar, ter uma prova, não consigo me concentrar ali, preciso estudar. Joga amarelo, né? Trabalha com a cor amarela na sua mandala. O laranja. Laranja é uma mistura aí do amarelo com o vermelho, né? Então, assim como junta também os aspectos dessas cores, o laranja ele tem um padrão de restauração, ele tem uma capacidade de regenerar, ele ajuda na nossa recuperação emocional. É a cor da coragem, da reconstrução, desse impulso que a gente tem que ter, né? Desse vigor. Então, o laranja a gente trabalha muito quando a gente está nesse momento de recuperação. Então, sentiu que você estava mal, está recuperando, trabalha no laranja nesse sentido de recuperar sua energia e reconstruir a sua coragem. Começando agora pelas cores um pouco mais frias, que eles chamam, né? Vai descendo a intensidade da cor. O verde, eu diria que é a única das cores que não tem nenhuma contraindicação, né? Então, assim como eu falei que pessoas muito agitadas devem evitar o vermelho, e pessoas muito depressivas ou mais tristes devem evitar o azul, o verde pode ser usado por qualquer pessoa, tá? Ele é capaz de acalmar, de equilibrar, ele vai energizar tanto o corpo quanto a alma, ele tem essa capacidade de recuperação. E ele também traz a simbolização da esperança, do dinheiro, né? E principalmente dessa questão da cura, né? O verde trabalha muito a questão de cura, seja ela física ou emocional. O azul eu vou quebrar em dois, tá? O azul claro, que a gente vai chamar aqui de azul, e o azul mais escuro, que eu vou chamar do índigo, tá? O azul claro, ele vai trazer o equilíbrio, vai promover o otimismo, vai trabalhar com a segurança, com ambientes seguros de confiança, e ele é a cor da paciência, da serenidade, ele vai tranquilizar o seu corpo e a mente. Por isso que eu falo, quando você está no momento mais agitado, coloca uma luz azul, coloca uma blusa azul, e trabalha essa questão de abaixar a sua ansiedade, né? E aí, de novo, ele é indicado para casos de quem tem estresse, de quem tem insônia, ele pode ajudar, sim, a melhorar a qualidade do seu sono. Mas ele não é indicado para quem, pelo contrário, só quer dormir, só quer ficar deitado, porque ele vai estimular isso ainda mais, tá? O azul índigo, que é o mais escuro, ele vai proporcionar um equilíbrio energético. Ele vai trazer e trabalhar a questão dos processos intuitivos, né, de proteção. Então, ele vai trabalhar e equilibrar essas energias relacionadas tanto à intuição, quanto já começa no processo de contribuição para o próprio ambiente, tá? Que aí eu dou a sequência com o violeta ou o lilás, né, o roxo. Ele vem para completar o índigo e trabalhar transmutando toda a energia do ambiente, né? Então, se você sente alguma energia mais densa ou de má vibração, pode trabalhar tranquilamente com a cor violeta, né, que você consegue transmutar essa energia e equilibrar novamente. Pessoas que estão com desequilíbrio emocional, que estão descrentes ou que precisam equilibrar a matéria e o espírito, a cor violeta é uma cor muito espiritual, né, que faz essa transmutação. O rosa ele vai trabalhar o afeto, o amor, a união.
ele puxa para um lado que eu costumo brincar, daquele cor de rosa, e aí me linkando com os contos de fada, né? Ele é aquele rosa das princesas, ele simboliza o amor romântico do príncipe, né? Diferente do vermelho, que traz aquele amor carnal, né? Então, o rosa tem essa representação da feminilidade, ela é uma cor cheia de delicadeza, ele traz atributos referentes e inerentes à mulher. Por isso que outubro que a gente fala é outubro rosa, né? Porque é hora da gente se olhar, é hora da gente voltar para dentro e ver como que a gente precisa melhorar ou se cuidar mais. O branco, né, parece que não, mas muitas pessoas deixam suas mandalas ou todas de uma cor, que é o que a gente chama da monocromática, ou simplesmente sem pintar, né, branco, ou no preto, né? Então, o branco, ele é uma cor muito positiva, ele vai simbolizar a paz, ele vai transmitir calma, pureza, mas ao mesmo tempo ele pode dar uma impressão de vazio, né? Então, por que você não preencheu com alguma cor? Né? Te falta algo, te falta algum ponto ou alguma questão que você ainda não conseguiu identificar? Ou você está ao contrário, né? Você tem uma sensação de infinito, de plenitude, de que o branco simplesmente te completa. Ele pode dar essa dualidade. O preto é a ausência de cor, né? É o oposto do branco. Então, algumas regiões e religiões trabalham o preto com uma cor do luto. Então, ele pode remeter, sim, a significados de momento onde a pessoa está mais introspectiva, está em silêncio, está trabalhando com alguma perda. Mas, ao mesmo tempo, o preto, quando ele é num estado mais brilhante, traz aquela questão do glamour, né, da elegância. Então, toda mulher sabe que o seu pretinho básico, que é aquela hora que você vai sair, que você vai se empoderar e vai trazer essa questão realmente da nobreza, né, do empoderamento. O marrom, ele vai trabalhar alguns aspectos e traz e remete a questões saudáveis, né, pela referência, por exemplo, da cor da madeira, a árvore, aquela estrutura, a questão firme, forte, né? Então ele dá uma sensação de conservação, trabalha com seriedade, dá a sensação de algo maciço, denso, e ele geralmente sugere questões de segurança e solidez, né? São pessoas firmes, são pessoas que têm o pé no chão. E o cinza, né? Eu fui ali até das cores do arco-íris, porque eu sei que isso aparece geralmente nas mandalas. O cinza é uma cor neutra, né? Então ela pode trazer tanto uma conotação de tristeza, de sem vida, de neutralidade, ou indecisão por um momento, mas ele também pode trazer um aspecto de estabilidade. A pessoa está ok com aquela neutralidade, ela não quer desafios, ela não quer coisas novas, ou tá no momento onde aquela neutralidade é o que ela precisa para aquele momento. Entrando um pouco na questão dos números, tá? Que é o último ponto que eu vou colocar aqui, acho que é legal a gente já ver a mandala na prática, que fica mais claro. Os números, como que a gente entende eles na mandala, né? Pensando na mandala como um círculo, o número, a gente tem que bater o olho e entender qual é o número mais atuante naquele desenho. Então, as mandalas, elas podem ter mais de um número associado, e foi muito legal porque isso apareceu nas mandalas aqui, então fica mais claro de ver daqui a pouco. E quando a gente tem dois números predominantes ou que aparecem, a energia vai trabalhar para os dois números, né? Então, se você for pensar, a emanação vibracional, ela se divide, fica uma mandala mais fraca, porque ela divide uma emanação vibracional para duas bases numéricas. Quando você faz com uma base numérica só, você fortalece aquele número que você quer trabalhar, tá? Então, quando a gente fala numa mandala de base 1, né? 1 é quando tem apenas um elemento principal dentro daquele espaço circular. Ela é como se fosse uma mandala que vai te trabalhar como uma semente, ela vai estimular inícios, começos, né, princípios de alguma coisa. E ela está muito relacionada com a nossa essência. Então, também surgiu aqui algumas mandalas onde a pessoa entendeu, parou e olhou para dentro, falou, bom, a minha essência é essa, e ela desenha aquela essência como o centro da mandala, né? E ela está associada também com uma ligação e um conceito de Deus ou de energia criadora, né? Então, é o início de um ciclo e vem junto com essa energia de criação embutida também no desenho, tá? A mandala de base 2, ela vai trabalhar a dualidade, trabalha as polaridades, muitas vezes opostas de energia, né? Então, pode ter cores muito distintas ou elementos muito distintos para trabalhar essa questão da dualidade, mas que eles unem para gerar uma força, né? Então, a mandala número 2, ela tem uma força complementar, ela vai gerar
uma formação de pares que podem simbolizar a criação de um terceiro elemento, né? E quando a gente pensa em símbolo, ela pode trabalhar aí com a simbologia da mãe, tá? A mandala de número 3, com base numérica 3, ela está dividida em 3 pedaços e formas trinas, que a gente chama, né? Então, ela vai trazer tanto a realização do plano da matéria, a partir de movimentações espirituais, mas também trabalha aspectos de comunicação, sai do que já é o padrão, ela não fica limitada ao que já existe, ela já se conecta com motivações superiores e consegue criar, consegue ser original, consegue expandir e trabalhar sempre com determinação para coisas novas. A mandala de número 4, de base 4, a força construtiva dela é muito intensa, né? O número 4, ele traz essa questão da solidez, de base, de estrutura, e ela é a base mais material, que eu diria, que a gente tem. Então, é a que conecta mais a gente com a materialidade. Então, se você está num momento onde você está com a cabeça muito no mundo da lua, ou você está muito para um lado mais espiritual, precisando se conectar com o chão, e com a nossa base, uma mandala de número 4, de numerologia 4, vai te trazer esse poder de ação, de conexão com a nossa materialidade. E ela vibra numa energia simbólica também do pai. A mandala de número 5, ela está associada com leveza, com fluidez, com alegria. Ela vai trabalhar a questão do ser livre, né? E aí, quando a gente fala do 5, pode ser o 10, que é o dobro do 5, pode ser o 15, que é o triplo do 5. Ela vai trabalhar com esse quinto elemento, que é o homem, agindo sobre os 4 elementos da matéria, sobre os 4 elementos da natureza. Então, é uma liberação dessa energia, né? Ela expande, ela confia, ela age com naturalidade. O 6 é a vibração ligada à família e associações profissionais. Ainda quando eu falar do lado profissional, é mais esse sentido de sociedade, de conexão, de associação. A mandala de número 6 trabalha muito isso. E também ela é o equilíbrio, ela é a união entre o espírito e a matéria, né? É a união de 2 triângulos, positivo e negativo, e muitas vezes ele faz a formação da estrela de 6 pontas, né? Então, o 6 ele pode ter várias simbologias, eu acho legal explicar no 6 aqui, porque ele pode ser tanto formado pela multiplicação do 2 e do 3, né? E ele vai trazer essa questão da mandala de número 2, de 3, mas também ele vai absorver um pouquinho de simbolismo de cada um deles, né? Para as pessoas que gostam aí de Pitágoras, né? Ele dizia que o número 6 era o número perfeito. Então, a gente tem que pensar o número 6 como essa energia da conciliação, da associação, da decisão e de paciência também. O 7, ele traz energias aí de profundas vibrações místicas do sagrado, né? Então, o número 7, ele representa o número de dias da semana, o número de uma fase lunar, os planetas da astrologia, ele tem uma ordem perfeita, né? Então, o resultado, ele é uma união do que a gente chama de ternário, que é o espiritual, com o quaternário, que é o nosso material. Ele é a manifestação do divino, da espiritualidade, juntando com a nossa questão física e material. Então, a palavra que eu diria aqui para o 7 pode sim ser espiritualidade, fé, sabedoria, como usar isso para o nosso dia a dia. A mandala de número 8, ela é o dobro do 4, né? Então, quando a gente fala que o 4 trabalha a materialidade, o 8 é o dobro disso, né? Então, pensa a força exercida e influência no plano material que uma mandala de número 8 traz, né? E aí ela traz essa energia que ativa, de certa forma, uma passividade, né? Então, ao mesmo tempo que ela traz essa questão do material, ela está ok com aquela energia e ela tem essa capacidade de harmonizar e equilibrar tanto o que é o nosso interior quanto o nosso exterior, né? Então, trabalha com muita persistência, com muita seriedade, entende realmente que o resultado que veio do 8 é uma colheita justa, né? Você vai colher aquilo que realmente você está plantando. O 9, ela é uma mandala excelente para vibração de cura, né? Ela é uma mandala onde você está mais introspectivo, você não vai favorecer tanto a sociabilização e o seu meio, né? Então, trabalha mais a questão da solidão, ela vai te ajudar a se acalmar, a se interiorizar, trabalhar em algum estudo específico, aprender.
trabalhar em tudo que é especializado, né? Então, pessoas que têm dificuldade de se concentrar, seja para estudar ou para fazer uma prova, uma mandala de número 9 consegue te trazer ali energia para que você consiga se focar, né? E ela também trabalha nessa questão da vibração de cura, tanto física quanto espiritual. Ela trabalha esses dois pontos, tá? Finalizando aqui os últimos números, porque eles acabam se repetindo, né? Então, quando eu falo numa mandala número 10, se eu somo aí 1 com 0, ela acaba caindo de uma mandala número 1, mas algumas pessoas desenham 10 partes de uma mandala, tanto 10, 11, 12, são os que a gente mais consegue ver. O 10, ele vai trabalhar com uma movimentação, ele estimula esse dinamismo, essa atividade, que se a gente pensar no conceito do 1, é essa questão de fazer acontecer, né? O 11, ele vai trazer a questão da segurança, da paciência, da educação e sempre se preservando para algo que pode vir. E o 12, ele traz algumas questões de caridade, de sinceridade e puxa e remete também aí essa questão de dissolução de problemas, tá? Bom, eu acho que eu vou passar aqui já para as mandalas. Então, algumas apareceram os nomes, outras não apareceram os nomes, então já está aparecendo a mandala para vocês aí? Sim? Então, vamos lá, que agora começa a ficar um pouco mais claro o que eu falei, né? Essa é um exemplo de mandala que eu falo que tem os dois números, né? Então, se vocês contarem no interior da mandala, ela vai ter 8 pétalas, né? Então, ela é uma mandala de base 8, mas ela se expande para o número 16, que são os números dos triângulos, losangos aí que aparecem em volta, tá? Essa mandala traz uma influência muito forte no plano material, com muita força, né? Então, quando eu penso no 8, aquilo que eu falei do dobro do 4, então era uma mandala que traz sim uma materialidade, te conecta com o nosso chão, com o nosso material, e traz características de uma pessoa de leveza, de responsável, pela tonalidade das cores, né? Se a gente for olhar, os tons trabalham no rosa, no verde, no lilás, são cores de amor, de cura, de transmutação, de uma maneira mais suave, né? Então, não é aquela coisa intensa que a pessoa precisa de se posicionar de uma maneira mais forte frente à sociedade. E quando a gente pensa numa autoestima, eu consigo associar que é uma pessoa que está leve, né? Que tem, sim, os seus elementos da feminilidade, porque tem muito rosa, então ela traz essa questão da delicadeza, ela vai refletir atributos inerentes à mulher. Os tons de verde vão trazer essa calma, esse equilíbrio, né? Então, é o momento, sim, que a pessoa está nessa sensação de paz, né? De plenitude. E o violeta ao redor, pensando que, lembra que ao redor da mandala, as bordas, tem a ver com o nosso inconsciente coletivo, essa pessoa não vai se contaminar com o ambiente, porque ela transmuta qualquer energia que não diz respeito a ela, né? Ela entende. Essa daí, hein? Oi? Arrasou essa mandala. Arrasou, né? Então, ela é capaz de limpar e de isolar o ambiente, transmutando qualquer energia ruim. Então, aqui, pensando na autoestima, eu diria que essa aqui é um mulherão. Tem aquela autoestima confiante, que está ali firme e que sabe o que é dela e o que não é dela, né? Então, ela sabe quando a crítica é dela, quando a crítica é do meio, e não vai se afetar por isso, tá? Ou pelo menos é o momento que ela estava com o desenho a mandala. Passando para a próxima aqui. Vamos ver se aparece para vocês aí. Uhum. Essa daqui, diferente da outra, vocês conseguem perceber a tonalidade? Ela está muito mais intensa, está muito mais vibrante, né? Quando diz respeito à tonalidade da cor. E aí vamos para os elementos, né? Quando eu falo das formas, ela começa com um pentágono no meio, né? Então, lembrando lá, ou quem anotou, porque lembrava de ter desenhado, o pentágono ele vai simbolizar mudança, transformação, né? E vem com A dentro. Eu não sei exatamente qual é o nome da pessoa que desenhou, mas pode ser ela pode ter olhado para ver e falar assim, eu sou essa mulher, eu começo com A, isso me simboliza, isso me representa, e nesse momento de transmutação, onde ela traz o amarelo, que vai trazer elementos de criatividade, de inteligência, ela traz um triângulo na sequência que vai mostrar uma pessoa em busca do seu lado espiritual. E puxando para a cor laranja, é a regeneração, é aquele momento onde ela vai se regenerar e se tiver algum problema emocional, é a hora que ela vai trabalhar isso. E essa mandala é um exemplo clássico aqui de mandala de numerologia 3.
apesar dela ter em volta outra numerologia, a base numérica dela é o 3. Né? Então, é um número de comunicação, uma pessoa que demonstra a característica de não vai ficar limitado ao que existe. Né? Então, ela não se limitou a fazer um círculo, uma mandala tradicional. Ela pensou além, ela foi criativa, ela foi original e colocou símbolos e coisas na mandala que com originalidade. Arrasou também. Eu vou indo, gente. Se vocês tiverem dúvidas aí, podem colocando no chat, tá? Vou mostrar a próxima aqui. Essa mandala é muito interessante porque ela é muito clássica de uma mandala número 1, de base 1. Né? Então, eu falei, apesar de ter vários desenhos ao redor, que são outras numerologias, ela tem um centro. Quando você olha, você consegue entender que essa mandala é um coração, né? Pulsante ali no meio, com toda a energia da cor vermelha. Então, ela vem tanto simbolizando a união, e o vermelho trabalhando a questão da paixão, da conquista, da sexualidade, da sensualidade. Ela traz também essa energia toda necessária. Se vocês olharem esse monte de linhas aí, que são essas curvas que eu falei, ela trabalha diretamente com conceitos de energia criadora, com a questão de lado emocional. Então, quando a gente pediu para as pessoas, para as mulheres se olharem e olharem a sua essência, essa pessoa é puro coração, né? E a energia que ela joga para o mundo é essa energia da emoção, é a energia criadora, ela vai trabalhar com a união, por conta desse coração, que é o que emana essa energia, e trabalhando sempre com essa ideia da força circular, né? Que vai trabalhar em volta. Se vocês olharem, ela tem um círculo que fecha, que trabalha com a junção da energia. Arrasou também. Essa daqui, eu entendo que é a mesma, tá, Miriam? Porque eu recebi 2 vezes, e o desenho do meio é o mesmo, e eu acho que a pessoa depois acabou complementando. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente faz uma mandala, e isso eu recebi algumas pessoas me falaram, me mandaram mensagem, que começaram a mandala e depois quiseram mudar, ou quiseram fazer outra mandala. Isso é muito normal acontecer, e é bacana que isso aconteça, né? Então, eu vou analisar mais essa segunda, tá? Que eu entendo que foi a continuação e um complemento do que a da esquerda. Essa também é uma mandala de número 1, de base 1, se eu for pensar. Porque apesar dela ter várias pétalas e várias cores no meio, ela tem um círculo muito forte que denomina que é uma unidade, né? Então, o círculo me traz essa questão de um princípio, ela está relacionada a uma essência. Então, dentro dessa unidade, ela tem essa flor, essa pétala com várias cores que são a fonte de energia criadora dela, né? E o vermelho é a cor predominante aqui. Então, mais uma vez, ele traz uma intensidade, ele traz um amor, uma paixão, a questão pela conquista e pela autoestima dessa pessoa, né? Então, ela é uma pessoa vibrante, ela não é aquela pessoa que está apagada quando diz respeito à autoestima dela aqui. Vamos para a próxima. Essa outra também é uma mandala de base 8, né? Eu gosto que é interessante que a gente fala, às vezes é o mesmo número, mas trabalha aspectos diferentes, né? Então, ela também está atrelada com o processo de cor e símbolo aí na harmonização de equilíbrio interior com exterior, né? Ela traz um laranja no meio, né? Como eu falei, é uma energia restauradora, provavelmente ajudando no momento de recuperação emocional. E na sequência do laranja vem o amarelo, que pode simbolizar a vida, pode simbolizar o brilho e a racionalidade frente a esse momento de recuperação emocional. Na sequência, ela traz um vermelho associado ao coração, né? Então, além de simbolizar a união, a cor traz essa questão da paixão, a questão do amor envolvido, das conquistas que ela vai trazer e colocar para a vida, né? Agindo com a racionalidade depois de um momento de recuperação. E o verde, que predomina em volta, mesmo com essas outras cores, o verde é o que predomina, ele traz esse equilíbrio da energia entre o corpo e a alma, né? Então, começa a mostrar o equilíbrio da pessoa e a forma como ela se posiciona para o mundo, né? Uma pessoa equilibrada e que mesmo que internamente ela possa estar trabalhando uma recuperação emocional, ela consegue ter o discernimento, a sabedoria de transmutar isso de uma maneira inteligente e para o meio ela se mostra como uma pessoa equilibrada de corpo e alma.
Pela sua cara, acho que as pessoas não pensam, não têm ideia realmente do quanto um desenho pode falar, né? Ou como uma mandala pode trabalhar. Bom, passando para a próxima aqui, essa é uma mandala base número 4, tá? Então, quando a gente olha, a gente consegue entender a quebra aí, a divisão em 4, né? Então, é um número de solidez, ele vai da base, ela está ligada ao poder e ações objetivas, né? E o interessante é aquele espiral, né, que eu falei para vocês lá dos formatos. O espiral no meio, ele me traz uma energia de cura, ele promove vitalidade, ele traz essa energia de curar algo que não estava bacana, principalmente da cor laranja, né? Então ele está curando e trazendo essa restauração do que não estava legal. Pode ser um lado emocional, pode ser um lado físico, mas pelas curvas, como é tudo muito difícil ter algo reto na mandala, eu diria que é um lado mais emocional, tá? E na sequência ele traz um azul, também com o verde, mas com o azul predominante aí, que trabalha o otimismo, trabalha a segurança, a confiança dessa pessoa, que junto com essa questão da numerologia do 4, trabalha a solidez e a base dessa pessoa, né? Então vai dar um poder para ações mais objetivas, para ações mais construtivas. Passando para a próxima aqui. Aqui está um exemplo clássico de uma mandala monocromática, tá? Então ela está trabalhando apenas uma cor, né? E aí a gente não entra na questão se a pessoa, porque não tinha lápis de cor, porque, enfim, era o que ela precisava para aquele momento dela. Tem pessoas que, mesmo tendo um estojo lá de 36 cores, vão trabalhar em determinados momentos com uma cor específica. E aqui foi o azul mais puxado para um azul índigo, tá? Então, quando eu falo no azul índigo aqui, é uma mandala que vai trabalhar um equilíbrio energético, trabalhando mais processos intuitivos e de proteção. Os corações em volta trazem essa questão da união, traz a questão também, se a gente for olhar a quantidade de círculos que tem essa mandala, né? Ela tem bolinhas por todos os lados. Então, é aquela força, aquela energia interna para a criação de um campo vibracional, né? O que aquela pessoa precisa de energia, ela consegue gerar dentro dela, né? A quantidade de energia sendo criada dentro dessa mandala é muito grande, né? E os corações estão relacionados aí à parte do coletivo, então como ela consegue ajudar o meio em que ela está. E a base numérica dessa mandala é o número 6. O 6 traz associações e vibrações ligadas à família, à associação profissional, também vai trabalhar a questão do equilíbrio e a união aí entre o espírito e a matéria, né? Então, é uma mandala que, mesmo com uma cor só, consegue trabalhar todos esses pontos. Isso eu achei muito legal de aparecer, porque, independente de ter uma cor, é legal das pessoas entenderem que, sim, ela tem um poder, tanto quanto as outras mandalas, né? Ela vai trabalhar esses pontos todos que eu comentei. A próxima mandala, ela tem alguns pontos que são interessantes de comentar, que não apareceram nas outras, que são a questão das estrelas, né? Dentro ali da mandala, ela tem flores que são formadas de coração, que também estão fora os corações, e tem as estrelas, né? Então, começando com a estrela, é um símbolo de liberdade, de espiritualidade da pessoa. Os corações simbolizam essa união e o equilíbrio entre as cores, né? Então, o rosa traz a questão do afeto, do amor, da união, trabalhando nesse equilíbrio pessoal e profissional, muitas vezes. A base número 4 traz essa questão de poder ter ações mais objetivas e mais sólidas, e o verde trazendo esse equilíbrio, novamente, de corpo e alma, né? O amarelo, se a gente for olhar, está ao redor também, trazendo aí o discernimento, a sabedoria e a racionalidade que ela precisa para trabalhar esses outros elementos. Essa outra mandala, ela começa com uma estrela no meio, né? Então, novamente, uma estrela aí simbolizando uma liberdade, uma espiritualidade dessa pessoa. A quantidade de curvas que tem no desenho é muito grande, né? Então, as linhas são todas, acho que não tem nenhuma linha que é reta, então é uma mandala que ativa diretamente o lado emocional. E para quem conhece um pouco mais dos chakras e das cores, ela trabalha diretamente com as cores da chama trina, que é do que vem do nosso chakra cardíaco, né? Então, ela trabalha tanto o amarelo, trazendo o brilho, a racionalidade, a criatividade, como o azul, que traz esse equilíbrio, e o rosa, que traz o afeto, o amor e a união.
né? Então, é uma mandala que trabalha exatamente esse lado do cardíaco, do emocional, juntando todas as cores da chama trina. E em volta tem o verde, que dá o equilíbrio com bolas que são círculos, vamos dizer assim, com energia, que ficam entre um lilás e um rosa também, transmutando tudo isso para o mundo. Essa outra mandala aqui dá um exemplo claro aqui do que eu falo quando a linha é mais reta, né? Então, aqui tem muitas linhas retas, né, que formam esses riscos no meio da mandala. Mesmo sendo uma mandala de número 8, que é esse desenho inicial no círculo, trabalhando com essa questão material com muita força, as linhas retas me caracterizam uma ativação do lado mais racional, né? O laranja traz essa questão restauradora da coragem, de uma reconstrução, e o amarelo com a racionalidade e a criatividade também, né? E aí ela fecha para o mundo com uma simbolização de esperança, de lado financeiro, de lado material, né? E aí eu posso puxar o verde nesse sentido para esse lado material por conta da numerologia inicial, que é da base 8. Essa outra também apareceu, foi muito interessante, que tive vários aspectos aqui, a gente às vezes não esquece de falar, mas aqui foi muito interessante que eu consegui exemplos práticos de coisas que aparecem, né? Então, essa, além das cores, e de uma energia que me remete a algo espiral, mesmo não sendo um espiral como o outro, ele me remete a algo de movimento, né? Essa energia vem promovendo uma vitalidade, uma cura. O vermelho traz essa vibração de uma pessoa intensa, ao mesmo tempo que, em contrapartida, tem o azul que trabalha uma paciência, uma serenidade e uma tranquilidade, né, entre corpo e mente. O amarelo dá aquele toque do equilíbrio da razão, né, entre as cores, e o olho no meio me traz a sensação de que é aquela pessoa que se observa. Se a gente parte do princípio do que o Jung falou, que o centro da mandala é nosso self, essa pessoa tem o olho na sua essência. Ela conhece a sua essência e ela trabalha com todas as energias ao redor para trabalhar esse equilíbrio dos seus desejos com o que são as forças externas, né? Deixa eu ver se tem mais uma, acho que essa daqui é a última, que também foi muito interessante, porque ela é uma mandala que não está só no desenho da mandala, né? Ela tem uma característica que ela está ligada a algo que parece um cordão, eu não consegui entender exatamente como o que a pessoa quis dizer, se é um colar, mas ela está presa a algo, né? Então pode ser sim uma característica de alguém que precisa se sentir segura, né? Então quando a gente fala da autoestima, essa pessoa, se eu olhar pelo desenho, ele tem uma intenção de pétalas de flor no meio, mas as pétalas pintadas me vibram numa energia de estrela, né? Porque ela pintou 5 partes ali. Que é uma pessoa que trabalha uma liberdade, uma espiritualidade, mas que ao mesmo tempo precisa se sentir segura porque tem que estar presa a algo, né? Para dar a segurança dela. O azul traz essa base do equilíbrio, da paciência, da serenidade, ajudando a tranquilizar essa questão do corpo e da mente. Então, tem todos esses aspectos aí. Miriam, acho que foram essas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu só ver aqui se acabou. Acho que essa é a última. A Aline colocou aqui agora. Que incrível. Meu Deus. Deixa eu tentar voltar minha imagem aqui e tirar a apresentação. Por favor, volte você para a gente ver você. Se volta aqui sem travar. Sim? Me escuta? Está muito... voltou. Meu Deus, eu fiquei passada. Como pode você, falando da história da autoestima, ter trazido, né, enquanto você foi lendo e a gente foi desenhando, tanta coisa tão diferente e tão rico. É tudo muito rico em detalhes. E essa mulherada mandou muito bem. Eu estou, assim, de queixo caído. E tem umas mandalas que eu queria já todas elas aqui na minha casa para colocar na parede, para ficar admirando, porque elas trazem uma riqueza impressionante. Alguém tem... A Alice está falando parabéns para você. Obrigada, Juliana. Eu quero falar para vocês, meninas, o seguinte, que a gente vai fazer o próximo encontro que a gente vai fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Poder da Conquista. A gente vai fazer uma mandala no próximo encontro com a Ju.
do poder da conquista. E a gente já vai usar bastante coisa que você passou aqui para a gente agora, e depois as rainhas, elas têm lá na área da rainha, as mandalas, inclusive, que a Ju já mandou de autoestima. Então, eu acho que é assim, muito importante, eu quero fazer, usar o que você colocou lá para a gente ter uma base para quem quiser começar. Então, eu acho muito legal. E a Alice está falando que ela colocou a dela na parede e ela olha todos os dias. E eu estava olhando a minha aqui agora, como você estava falando. E a Alice, Ana, parabéns, Juliana. Você vai perceber que daqui a um tempo você vai querer fazer uma outra mandala. Que essa já vai ter trabalhado o que precisava ser trabalhado e você vai fazer uma nova. Maravilha. E a Sandra Regina falando que amou a análise da mandala dela, que é aquela do olho. Que incrível aquela mandala, chique, uma mandala chique. Vamos combinar, certo? Aquela coisa homem, mulher, enfim. Gente, por favor, agora deixa eu ver se a Aline me ajuda falando a data, ou então se você, Juliana, lembra a data de cabeça, mas não se preocupem, academia pronta para o romance.com.br. Você vai lá que você vai ver o nosso calendário, a nossa agenda, algumas modificaçõezinhas aqui ou ali, mas a gente está querendo mesmo seguir a risca. Então, o nosso próximo encontro com a Ju vai ser daqui umas 2 semanas, se eu não me engano. E o nosso próximo encontro dessa semana, para quem está aqui ao vivo, vai ser na quinta-feira, Contos de Fadas, A Bela e a Fera. Faça uma ideia. E a Aline passou aqui o link do calendário na caixinha ao vivo, que você lá entra no calendário lá da Academia Pronta para o Romance.com.br, que você vai ver todos os nossos encontros, está super bonitinho lá. A gente ainda está mudando umas coisas aqui e ali, mas está tudo bonitinho. E a Sandra está falando que o som está melhor agora. Que ótimo. Então, olha só, quinta-feira a gente está aqui, você que recebe os nossos links, a gente vai estar no encontro aberto dos contos de fadas da Bela e a Fera. E eu te agradeço tanto, tanto por essa mandala linda. Já vou antecipar, gente, que a gente vai fazer um curso de mandala de 2018, 2019 em dezembro. Mas eu já vou dizendo aí, aguarde. Você que quer terminar bem esse ano para começar bem o próximo, aguarde que eu e a Juliana, a gente está preparando, a gente já começou a futucar a cabeça e preparando um material lindo, certo? Meninas, fiquem com Deus. Muito obrigada. Juliana. Oi, tirei do mundo aqui. Obrigada, gente, por todo o trabalho aí que vocês fizeram, me mandaram as artes de vocês. Foi muito legal poder analisar e espero que vocês consigam colocar isso e o poder das mandalas aí no dia a dia de vocês. Muito obrigada por inspirar amor e por compartilhar todo esse seu conhecimento. Eu te agradeço muito. Deixar a nossa academia Uma honra. Mais rica. Muito obrigada, viu? E você ao vivo ou que está assistindo a gravação, venha para a nossa academia, vem fazer parte do seu jeito, da sua forma, porque nós nascemos para viver o amor. Quinta-feira tem mais. Muito obrigada.